do Olá, amigos, queridos amigos. É um prazer estar com vocês, iniciando mais este passeio, agora pela prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2006, Dias. Vamos então passear, como eu sempre digo, vamos resolver as questões, analisar o jeitinho de ser da ESAF, decidir que questões iremos resolver primeiramente, traduzir todas as questões, os textos, explorar o vocabulário e os pontos gramaticais relevantes. Realmente é um passeio que fazemos pela prova, extrair tudo de bom que há em cada prova. E como sempre eu inicio as provas dando boas dicas ou relembrando as boas dicas que dei na prova anterior, porque quanto mais nós repetirmos essas dicas, mais vamos internalizá-las e torná-las uma prática que vai nos beneficiar, queridos, que é exatamente o que eu desejo, uma excelente prova de inglês para todos vocês. Então vamos lá relembrar, para quem já passeou antes, para quem está começando agora, ver estas good tips, as boas dicas. Let's see, dears, comigo aqui. A primeira boa dica, good tip, é usar a nossa técnica especial, que significa o quê? Ler primeiramente todas as questões, traduzi-las mentalmente, tudo que for possível, marcar as palavras-chave do enunciado, das opções, ir ao texto procurando as palavras-chave ou expressões equivalentes às famosas paráfrases. Assim, o nosso precioso tempo será otimizado na hora da prova. Quem já passeou comigo antes vai lembrar muito bem do uso dessa técnica que eu chamo carinhosamente de especial, que é exatamente nós lermos as questões antes do texto. Quando nós lemos as questões antes do texto, nós já identificamos o assunto que trata o texto, em que mundo que nós estamos entrando, se é no mundo econômico, mundo político, de quê, de quem. Já verificamos se a questão nos direciona para um ponto específico do texto, que é a nossa segunda boa dica, que já vamos ver, ou se ela pede uma leitura mais ampla do texto. Então, essa análise na hora da prova, nós vamos fazer muito rapidamente, porque estamos aprendendo agora, aqui no nosso passeio. E, ao lermos a questão, vamos marcar as palavras principais, as palavras-chave, como chamamos, exatamente para quando formos ao texto, procurar estas palavras ou sinônimos dessas palavras. Qual é a nossa segunda boa dica? Resolver primeiramente as questões que nos levam a lugares específicos dos textos, as chamadas questões com enunciados sinalizados. Como assim? Enunciados sinalizados, nós podemos ter o parágrafo 2, according to paragraph 2, according to paragraph 1, paragraph 3, ou então em linhas 2 e 3, esta palavra está na linha 2 e 3, ela significa o quê? Ou um assunto específico, se fala sobre imposto de renda, isso ou aquilo. Então, quando eu for ao texto, eu vou buscar este assunto, imposto de renda, que é o income tax. E somente depois irmos para as questões que pedem uma leitura mais ampla do texto, according to the text. Então, as bancas amam colocar essa como uma das primeiras questões, according to the text. Por quê? Porque elas querem que nós leiamos o texto inteiro. Quando nós vamos observar que muitas vezes nós não precisamos ler todo o texto para resolver a nossa prova. E agora sim, Girs, vamos continuar, vamos ver uma outra boa dica antes de começarmos a nossa resolução. Tendo em vista que os textos das provas estão cada vez maiores, é excelente que aprimoremos a nossa leitura dinâmica. Yes, ler dinamicamente as questões, o que precisarmos do texto e sermos capazes de entender, traduzir e interpretar da melhor maneira e o mais rápido possível é essencial para fazermos uma boa prova de inglês. E para desenvolver essa habilidade é necessário que pratiquemos resolvendo o maior número de provas anteriores possível,
e através da leitura regular de textos em inglês. Então, a nossa leitura dinâmica é a nossa speed reading. Speed reading é exatamente leitura dinâmica. Nós lermos em blocos de frases. Depois eu vou passar para vocês algumas dicas de leitura dinâmica. Isso vem com a prática, naturalmente, porque os textos, como nós observamos aqui nessa prova de 2006, temos 3 textos. Para cada texto, há questões referentes a esse texto. Apenas na prova de 2009 é que tivemos 2 textos em uma das provas. Então, queridos, observamos isso, que a ESAF costuma colocar 3 textos, talvez mude para 2, ou quem sabe para 1. O fato é que os textos estão ficando maiores e nós temos que desenvolver essa habilidade de ler mais rapidamente e entender à medida que lemos as questões e também os textos. E agora, vamos praticar. Juntinhos, vamos analisar a nossa amiga ESAF, começando agora a nossa primeira questão. Nossa primeira question, please. Nossa técnica especial. According to the text. Então, veja, o enunciado já nos convida a ler o texto todo. De acordo com o texto que tem aqui, 3 parágrafos. Temos 4 questões referentes a esse texto. Então, vejam, de acordo com o texto A. O que é que nós fazemos? Na hora da prova, como nós lemos numa velocidade muitíssimo maior do que falamos, 4 vezes pelo menos, na hora da prova nós vamos passar os olhos por toda a questão e mentalmente nós vamos traduzir tudo. Por quê? Porque aí o nosso cérebro já vai captar em que mundo estamos entrando, do que o texto trata, o que é que nós esperamos encontrar. E a tradução já vai nos ajudando também a resolver as próximas questões. E à medida que resolvemos as outras questões, que possivelmente ou algumas delas têm enunciados, sinalizados, que nos levarão para pontos específicos do texto, quando formos resolver essa, vamos achar a resposta muito mais rapidamente, porque já lemos anteriormente. Então, eu vou ler com vocês agora todas as opções. À medida que eu leio, nós vamos mentalmente tentar traduzir tudo, ok? É um exercício que vocês farão na hora da prova, realmente. A Commission introduced the flat income tax into Britain. Percebemos a presença de palavras parecidas com o português, como commission, introduced, e palavras do mundo econômico, flat income tax. Já vimos, inclusive, na nossa prova anterior. E o que é que nós observamos? O flat income tax, nós vamos aprender todas as palavras do mundo econômico, resolvendo provas, ampliando o nosso vocabulário, e elas se tornarão comuns para nós, queridos. É como se nós estivéssemos assistindo a um jornal ou lendo uma revista, falando sobre imposto de renda, sobre taxa de juros, produto interno bruto. Nós escutamos muito esses termos no nosso dia a dia, mas nós não estamos acostumados a vê-los em inglês. Nós não estamos acostumados a conversar sobre taxa de juros, sobre produto interno bruto, sobre imposto de renda, receitas, etc. É um assunto que nós escutamos em um jornal, mas nós não batemos papo sobre isso. E também no nosso colégio, no curso que nós fizemos, talvez para aprender inglês, também nós não conversávamos sobre esses assuntos. Então, o ponto em questão é encarar esse novo mundo de uma maneira prazerosa. Nós vamos aprender como se dizem esses termos todos que nós assistimos nos jornais, que nós lemos nas revistas em inglês, ok? E quanto mais provas nós resolvemos, esses termos se repetirão. Na próxima prova, certamente vocês lembrarão o que é income tax, o que é flat income tax e palavras semelhantes, o que é interest rates, gross domestic products, etc. Continuemos a traduzir. Vocês estão traduzindo. B. A war wants to justify the payment of income tax. Então, a opção A commission, uma comissão introduzida, introduced, ou introduziu, a flat income tax into Britain. O que é flat income tax? O imposto de renda de alíquota única, imposto de renda uniforme, flat.
Aí na Grã-Bretanha, Britain. B. A war wants to justify the payment of income tax. A war? Uma guerra? Uma vez, antigamente, justificou o payment, pagamento of income tax, sozinho, sem flat, imposto de renda. Será que é isso que o texto diz na sinopse dele? C. A flat income tax would be made up of free tax rates. A flat income tax, essa taxa, esse imposto, taxa não, imposto de renda uniforme, taxa é rate, muito bem. Esse imposto de renda uniforme seria would be made up of free tax rates. Eu não sei o que é made up, a gente olha assim, de verbo frasal, mas nós podemos traduzir, seria dividido, algo assim, em 3, vejam, tax rates juntinhos, em taxas tributárias. B. The reform would yield many economic benefits. A reforma yield, percebemos como nós ampliarmos o conhecimento dos verbos é importante. O verbo ele é o centro da frase. Se nós soubermos o verbo, o significado do verbo, ajuda muito a que nós compreendamos a tradução como um todo. Então, the reform would yield many economic benefits. Renderia, talvez seja isso, será? Muitos benefícios econômicos, benefits, nós sempre começamos a traduzir do último substantivo e o que vem antes está qualificando esse substantivo. A outra opção, George Osborne has managed to introduce the single rate. George Osborne has managed, tem conseguido introduzir uma taxa single, nós vamos lembrar que é solteira. Mas a taxa solteira não combina muito. Single também pode ser única, a taxa única, provavelmente de imposto de renda, uma taxa, uma alíquota única, uniforme. Então, queridos, lembrem-se, mesmo que nós não saibamos todas as palavras contidas aqui, eu não sei esse verbo ou esse, tentem traduzir o melhor que vocês puderem na hora da prova. Talvez aquela palavra que você saiba menos, a sua própria mente já vai adivinhar o seu sentido pelo contexto e talvez também nós nem precisemos daquela palavra. Mas é sempre muito, muito, muito bom aproveitarmos esse momento aqui do nosso passeio e aprendermos o sentido de todas essas palavras. Vamos ver a tradução dessa question. Vou ler para vocês mais uma vez, porque estamos aqui internalizando esse mundo. De acordo com o texto, a comissão introduziu o imposto de renda de alíquota única, o imposto de renda uniforme, a Flat Income Tax, na Grã-Bretanha, na Britain, que nada mais é do que a Britânia nos tempos romanos, por isso que ficou Britain, a Grã-Bretanha. Curiosidade aqui do Olá, amigos. B. Uma guerra uma vez, antigamente, o 11, justificou o pagamento de imposto de renda, o income tax. C. O imposto de renda fixo seria composto, made up, por 3 taxas, rates, tributárias. Vejam que o tax ele pode ser usado como um imposto, como substantivo, e se estiver qualificando a palavra como tributário. O inglês é uma língua econômica, como eu sempre digo. D. A reforma renderia, então, would, esse verbo, muitos benefícios econômicos e George Osborne conseguiu, has managed, introduzir a taxa única single. Na hora da prova, nós colocaríamos um asteriscozinho nessa questão e seguiríamos em frente no nosso passeio, buscando as questões com enunciados mais sinalizados, que nos leva a pontos específicos do texto. E agora, no nosso break, nesse momento, Dias, quero exatamente que vocês façam isso. Analisem as próximas questões, vejam se a próxima é uma questão assim, e aproveitem o nosso intervalo e já leiam as opções, marquem as palavras-chave,
vão ao texto e eu volto já para analisarmos juntinhos, criteriosamente, aqui este mundo da ESAF.